Graça e paz, irmãos, irmãs, como é que você está? Você está bem? Mais uma vez aqui com um tempo de esperança e eu queria trazer essa palavra de esperança para a tua vida, uma palavra de fé, uma palavra que possa encontrar abrigo no seu coraçãozinho, em tempos tão difíceis como a gente está vivendo, não é mesmo? A gente tem tempo onde as pessoas muitas vezes falam como se tudo tivesse acabado, tudo tivesse chegado ao seu fim. Eu digo não, está chegando ao começo agora, ao começo de uma nova fase. E o Senhor, Ele está presente. Eu queria compartilhar esse texto da palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4, 5, 6 e 7. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículos 4, 5, 6 e 7. Diz assim: Pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas e derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Há muitas coisas que o apóstolo ele fala aqui, inclusive defendendo a sua vida apostólica, a sua vida como apóstolo de Cristo. E não é sobre isso que eu quero falar aqui com você. Mas o fato, a essência de tudo é que quando Deus cria o homem, ele cria cheio de privilégios. Ele cria todas as coisas foram criadas antes da criação do homem, para que quando o homem fosse criado, o ser humano fosse criado, desfrutasse já de todas as coisas. As coisas já estavam prontas, elas já estavam lá. Eu tenho dito isso ultimamente, que quando a gente tem dúvidas a respeito do que Deus pode fazer, porque nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, nós temos dificuldade porque o apóstolo Paulo aqui diz no versículo 7, olhais para as circunstâncias segundo as aparências. E há um convite do apóstolo Paulo, você não façam isso, olhem porque o que está por detrás das circunstâncias, o que está por detrás das aparências. Não olhe segundo a aparência. Não, porque tem algo que já foi preparado e algo que está pronto. E é interessante que quando Deus cria Adão para ele desfrutar de tudo aquilo, ele desgoza, desfruta de todo esse privilégio e depois ele perde por causa da desobediência, né? Após essa queda, né, a vida ela passa a não ser uma vida de paz, uma vida de alegria, mas uma vida com fardo, uma vida de peso, uma vida sobrecarregada, como muitos de nós carregamos ainda. E muitas vezes até na igreja, crentes que estão sobrecarregados, crentes que estão cansados, crentes que estão exaustos, porque anda na carne. Andar na carne não significa somente você estar em pecado. Isso já é uma consequência, já existia um processo em andamento onde a carne ela começa ter afeição a essa vida carnal. Mas o apóstolo diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós tenhamos o corpo, embora nós estejamos sofrendo nessa vida que nós estamos vivendo aqui, porque todo mundo passa por isso, né, a nossa milícia, nossas armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para quê? Para demolição de fortalezas. O que é isso, né? Demolição de fortalezas. Fortalezas, elas são pensamentos que criamos
conceitos a respeito de alguma coisa na nossa própria vida que elas se tornam verdadeiras fortalezas. O homem ferido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são como ferrolhos de um castelo, diz o autor de Provérbios. Então, feridas, traumas emocionais que se tornam verdadeiras fortalezas, a forma como a pessoa pensa, né? E aqui diz que as armas do Senhor, elas não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para destruir qualquer tipo de fortaleza. E ele diz, como que se faz isso? Derrubando raciocínios. Olha só, a forma como a pessoa pensa, né? E todo baluarte, ou seja, todo aquele baluarte, né? Aquilo que é o pendão e a bandeira, né? Que fica tremulando, que se ergue contra todo o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então parece que em alguns lugares, quando você faz aquela demarcação com a bandeira, parece que aquele lugar pertence àquela pessoa. Muitas vezes o inimigo coloca isso, né? Hasteia a bandeira do medo na nossa vida, hasteia a bandeira da covardia, hasteia a bandeira da impossibilidade, hasteia a bandeira da dor, do luto, da frustração, dos impedimentos, e parece que isso fica tremulando lá, como um inimigo se estivesse dizendo, não, esse território aqui é meu, esse território é meu. Não, mas você pode dizer não para isso, você pode hoje, nessa hora, você pode absolutamente chegar e dizer não para isso, né? Fazendo com que as armas que temos para destruir, né, essa suposta ação do inimigo, né, ela está em Cristo, ela é poderosa em Deus, ela é espiritual, né, estando prontos para vingar toda desobediência, seja ela qual for, quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos, ainda que esteja difícil, irmãos, ainda que esteja difícil, eu sei que muitas vezes está difícil, que a gente tem vontade de desistir, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem manual pronto. Não tem. A gente não aprende a ser mãe, a ser pai, com um manual pronto. A gente aprende a ser mãe e a ser pai sendo. A gente aprende a lidar com as circunstâncias da vida, lidando com elas, enfrentando elas. Não é fugindo delas. Nós aprendemos a sermos filhos melhores depois que já tem uma certa maturidade. Aprender a ser filho de Deus se submetendo, né, ao Senhor, a construção dessa verdade na nossa vida, né? Então, é muito comum a gente possuir uma postura de gerenciar, em tentar gerenciar coisas que fogem à nossa capacidade de gerenciamento, né? Até na área administrativa, alguma coisa que esteja ao alcance da nossa mão, do nosso talento, do nosso dom, a gente ainda consegue, né? Do nosso conhecimento, a gente ainda consegue administrar, a gente corre atrás, tenta dar um jeito nisso, tá? A gente consegue dar alguns tipos de respostas de uma ordem mais da ordem da execução, né? Uma coisa mais pragmática, mais objetiva, mas da ordem da vulnerabilidade, do amor, da dor, dos sentimentos, a gente nem sempre consegue. A gente lidar com isso dentro de nós e muitas vezes isso se torna um fardo. Mas eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo descobriu que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Embora andando na carne, se somos carne mesmo, essa carne em corrupção, não a carne no sentido de pecado, mas a carne no sentido da humanidade, da fragilidade humana. Mas ele diz assim, não ande nessa fragilidade. Ande porque nós temos armas poderosas em Deus para destruir tipos de fortalezas que assolam a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sempre agir, querer fazer sempre das mesmas coisas, achando que nós vamos poder obter respostas e um gerenciamento na nossa vida, e nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece, eu vou dizer na maioria das vezes, não. O mais importante é a gente poder descansar no Senhor, descanse no Senhor, lute contra toda a altivez do teu
dos teus pensamentos, a soberba que existe em você em dizer para você mesmo que você pode ser capaz de gerenciar coisas, você pode e deve lutar, você pode e deve lutar. Eu vou repetir pela terceira vez, você pode e deve lutar, mas de acordo com seus talentos você vai chegar somente até um lugar, mas quando você usa suas armas em Deus, você vai descobrir que elas são poderosas para destruir muitas fortalezas que elas foram criadas e elas muitas vezes colocam muitos crentes em cativeiros. Cativeiros que elas não conseguem sair disso, né? Situações que elas são repetitivas ao longo de um tempo, são ciclos que se repetem, uma hora está bem, outra hora está mal. Não, eu estou falando de vencer de fato muitas coisas na nossa vida, vencer etapas na nossa vida, quando nós de fato colocamos toda a nossa confiança no Senhor, né? Prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a nossa obediência. Então, a nossa capacidade de entregar, de fato, a nossa vida, nosso destino, tudo para Deus. Descansarmos em Deus. Pararmos de querer ser os nossos próprios juízes e muitas vezes juízes dos outros, da vida dos outros. Dizendo o que pode e o que não pode. Dizendo o que deve e dizendo o que não deve. Dizendo até onde podemos ir, até onde não podemos ir. Até aqui é possível, até aqui não é possível. Em Deus tudo é possível ao que crer. Vencendo fortalezas, vencendo sofismas, levando todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Eu espero que seja assim na sua vida, que venha um tempo de novidade, que venha um tempo de bênção, um tempo de esperança viva, poderosa, destruindo, né, todo o cativeiro, tudo aquilo que de alguma forma aprisiona, de alguma forma impede que você viva toda essa plenitude de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que venha um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de regozijo, que venha um cântico novo de libertação na sua vida, colocado pelo Espírito do Senhor. Amém? Que o Senhor lhe abençoe. Beijo no seu coração. Estaremos aqui na próxima semana, mais uma vez, com uma palavra abençoada sobre a tua vida. Creia nisso, né? Faça uso da palavra do Senhor e você verá como o Senhor é bom e poderoso para destruir toda a altivez do espírito humano, toda a soberba que se levanta contra ele, todo o conhecimento existente nesse mundo e principalmente todas as artimanhas do maligno. Feliz é aquele que crê no Senhor e a ele se submete. Paz, shalom de Deus sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e até a próxima.